Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos lá então, vamos começar a trabalhar o percurso 11, tá? Página 98, a construção da União Europeia, beleza? Bem, o primeiro tópico fala sobre as etapas da formação de uma potência econômica. Eu vou ler só esse primeiro tópico aqui e vocês vão prestar bastante atenção, leiam junto comigo e atentos. Página 98, tá? Apesar de apresentar dificuldades em impor-se como ator diplomático e militar no mundo, a União Europeia desempenha o papel de uma potência econômica e comercial. Entre outras razões, isso se deve às condições particulares de um longo processo no qual foi construída a interdependência entre seus Estados-membros com base na integração econômica. Conhecer um pouco dessa história é essencial para que você possa compreender melhor a importância da União Europeia nos dias atuais. Bom, isso me faz lembrar de uma frase de um autor chamado José William Vicentini, não dele, né, mas que a primeira vez que eu li foi num livro do José William Vicentini, que dizia o seguinte: no final da década de 80, início dos anos 90, quando iniciava-se a nova ordem mundial, já havia se discutido como deveriam ser as disputas do século XXI, porque o século XX foi palco de muitos conflitos armados, disputas armamentistas. Então, percebeu-se que as disputas do século XXI só poderiam ser disputas econômicas. Inclusive, quando lá na China, quando Deng Xiaoping assume o poder na China, ele diz o seguinte: precisamos preparar a China para o século XXI. Quer dizer, algo novo viria. E as disputas econômicas, agora nós vivemos o século XXI, a gente percebe que as disputas econômicas, de fato, elas tomaram lugar, com relação às grandes potências do planeta, tomaram lugar, o lugar que era ocupado pelas disputas militares, pelas disputas bélicas. Bem, a União Europeia, ela é vista pelas nações europeias como uma possibilidade de disputar economicamente o mercado internacional com as grandes potências, com as demais grandes potências, Estados Unidos da América e Japão, não é? Bem, os europeus, percebendo o crescimento da economia dos Estados Unidos e a concorrência já dos produtos europeus, eles simplesmente se voltam para o seu próprio crescimento econômico. E a grande possibilidade vista pelos alemães há muito tempo era a integração das economias, a formação de um grande bloco econômico, de um grande mercado, que fizesse com que a Europa se fortalecesse num todo. Sozinhos não poderiam de maneira nenhuma enfrentar a grande economia dos Estados Unidos, que era extremamente pujante. Tá? Então, vejam bem, final da Segunda Guerra Mundial, Europa arrasada, destroçada, né? O continente europeu, que tinha sido palco de duas grandes guerras, e a Segunda Guerra ela foi determinante para a consolidação dos Estados Unidos enquanto grande potência, e naquele momento as nações europeias encontravam-se fragilizadas. Mas surge em 1947 o Plano Marshall, criado em 1947 e implantado de fato em 1948, tendo como objetivo reconstruir as economias europeias arrasadas pela Segunda Guerra Mundial. Bom, o Plano Marshall foi a ajuda dos Estados Unidos? Claro, foi a ajuda dos Estados Unidos. Bondosos os Estados Unidos, não é isso? Não, negativo. A questão era, existia por trás desse Plano Marshall também interesses geopolíticos. A recuperação econômica da Europa, ela aconteceria com certeza, mas os interesses geopolíticos, eles existiam sim por trás do Plano Marshall. Reconstruindo as economias europeias, os Estados Unidos impediriam o avanço do socialismo soviético rumo ao continente europeu, principalmente rumo à Europa Ocidental, sendo que a Europa Oriental era palco de um crescimento do sistema socialista naquela ocasião, naquela época. Então os Estados Unidos reconstroem a Europa, garantindo ali, sim, os seus aliados. E é interessante quando a gente coloca o Plano Marshall, o que ele oferece para as nações europeias. Me acompanhe aqui no Plano Marshall, na página 98. Olha só,
Vantagens, grandes vantagens. No penúltimo parágrafo aí no finalzinho, estão vendo aí? A importação de produtos estadunidenses a preços baixos, créditos para importação de equipamentos e empréstimos a juros baixos, com vencimentos a longo prazo. Então, vantagens oferecidas pelos Estados Unidos às nações da Europa Ocidental. Tá? Além dos interesses econômicos dos Estados Unidos, então, por trás de tudo isso, claro, os Estados Unidos estavam vendendo seus produtos, estavam ganhando muito dinheiro, mas estavam também garantindo que teriam do seu lado as nações europeias da parte ocidental daquele continente. Bom, a partir daí, a gente observa que havia uma grande tendência de reconstrução verdadeira da Europa. E surge, em plena Segunda Guerra Mundial, já havia surgido, em 1943, de 1943 a 44, 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos, que é Holanda e Luxemburgo, se uniram formando um bloco econômico chamado Benelux. Benelux, B de Bélgica, Ne de Nederland, que é Holanda ou Países Baixos, e Lux de Luxemburgo. Bélgica, Holanda e Luxemburgo formaram o Benelux, que era de fato uma união aduaneira, né? A união aduaneira, ela de fato é um processo em que as nações ligadas a esse acordo, elas derrubam as barreiras comerciais. Professor, o que é uma barreira comercial? Página 99, quadrinho verde, né? Barreira comercial, vamos juntos? Conjunto de normas instituídas pelos Estados com o objetivo de controlar os fluxos internacionais de mercadorias e, de modo geral, proteger a produção nacional por meio de tarifas e cotas de importação. Então, uma união aduaneira, ela elimina tarifas, cotas de importação, ela, de fato, acaba com o protecionismo econômico entre os países membros, ou seja, Bélgica, Holanda e Luxemburgo unificaram de alguma maneira, de uma maneira muito simples, que é uma união aduaneira, que é o caso do nosso Mercosul, lembre-se disso, falei em sala. O nosso Mercosul, ele é uma união aduaneira, né? As barreiras alfandegárias foram eliminadas entre os países membros. Lá no Benelux a mesma coisa. Então, os produtos passaram a ser produtos que circulavam livremente entre esses países, fazendo com que houvesse um crescimento econômico. Observando isso, gente, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Último parágrafo do Benelux, olha só. O Benelux foi a primeira experiência de integração econômica entre países. Seu sucesso inspirou a formação de outros blocos na Europa e em todo o mundo. Então, tudo parte do Benelux, o primeiro de todos os blocos. Gente, o Benelux deu tão certo que, de repente, França, Itália e Alemanha quiseram entrar na festa. Ou seja, convidaram o Benelux para formar um outro grande bloco econômico, tendo como principal fundamentação acabar com as barreiras alfandegárias, criar uma união, as barreiras comerciais, criar uma união aduaneira em prol do crescimento da siderurgia, metalurgia, da extração do carvão. Então surgiu o segundo bloco econômico, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA. Ela surge em 1952 e reúne os países do Benelux, mais França, Itália e Alemanha Ocidental. Vejam que nessa época ainda era Alemanha Ocidental e não Alemanha Unificada. Ok? Bom, então qual o objetivo? Criar uma união aduaneira do carvão mineral, do aço, do minério de ferro, do ferro velho, e o objetivo era a expansão econômica desses países, fortalecer economicamente. A Alemanha já tinha percebido que esse era o grande caminho para que se pudesse enfrentar a economia dos Estados Unidos numa disputa econômica. Havia necessidade da unificação desses países para fortalecer os seus mercados. Bom, outra coisa interessante, França e Alemanha viviam uma questão de extrema instabilidade. E essa instabilidade, veja só, ela foi superada no penúltimo parágrafo, que fala sobre a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Me acompanhe aí na página 99. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço superou as divergências entre a França e a Alemanha. Gente, olha, em prol do crescimento econômico, grandes divergências foram superadas entre França e Alemanha. Isso sobre as jazidas de minério de ferro e carvão mineral e sobre o parque siderúrgico
localizado na fronteira entre os dois países. As regiões do Vale do Rio Ruhr e Sarre, na Alemanha, e da Alsácia e Lorena, na França, haviam sido disputadas por esses países no século XIX e na primeira metade do século XX. Mas, ao instituir uma soberania compartilhada sobre essas regiões, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço colocou fim a essas discórdias. Gente, então, o que a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço possibilitou de fato entre Alemanha e França? Uma harmonização entre as duas nações. Por quê? Disputavam as regiões de Alsácia e Lorena, também dos rios Ruhr e Saar, não é isso? Naquela região era havia uma disputa extrema entre Alemanha e França, e de repente, com uma integração entre os dois países, deixou de ter significado essa rivalidade. E aí inicia-se um processo harmônico, e essa harmonia dá uma possibilidade de unificação real dos países europeus. Tá? Aí sim é plantada de fato a semente de formação da União Europeia. Nesse momento era chamada Europa dos Seis. A União Europeia começou na Europa dos Seis. Na verdade, vamos esquecer o Beneluto nesse momento e dizer que a União Europeia começa na Europa dos Seis, né? Quando surgiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Hoje são 27 países membros, mas que foram entrando gradativamente de acordo com as necessidades de cada país e de acordo com o período do processo para que houvesse uma anexação dentro desse grupo, né? Bom, o mercado comum europeu. Em 1957 foi assinado um tratado na cidade de Roma, na Itália, chamado Tratado de Roma. Tratado de Roma em 1957 cria, olha só que coisa interessante, o mercado comum europeu, MCE. Algo mais grandioso, outros países sendo integrados. Então, esses países foram estimulados a entrar no MCE devido à possibilidade de crescimento econômico que já havia sido observado entre os países que estavam na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, nada melhor do que entrar nesse mecanismo de integração, fazer parte desse bloco econômico. Todos os países queriam o crescimento econômico, não é isso? Bem, pré-requisito para entrar no mercado comum europeu: estar estável politicamente, estabilidade econômica, regimes democráticos. Cita-se no livro, por exemplo, os casos de Portugal e Espanha. Olha só, até 1975, a gente vê a Espanha viver uma ditadura fascista de Francisco Franco. Então não havia democracia. Depois disso, a Espanha passa a ter condições de integrar a União Europeia, o mercado comum europeu, desculpe, né? Portugal, né, vivia de 32 a 74 uma ditadura de Oliveira Salazar. Quer dizer, também não havia democracia. A partir do fim desses regimes ditatoriais, a democracia é estabelecida e Portugal e Espanha podem ingressar no mercado comum europeu, né? Em 1985, várias integrações aconteceram e vem aí a ideia de mudar o nome do mercado comum europeu para CEE, Comunidade Econômica Europeia. Olha só, mais um nível, mais um degrau superado pela União Europeia para a formação de um grande bloco integrado, né? Professor, e a União Europeia surge quando? Beleza, olha que interessante. A União Europeia, ela surge a partir de 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht. Tá? O Tratado de Maastricht é o tratado que cria a União Europeia de fato, né? Aí, vejam só, a Alemanha, vários elementos foram fundamentais para que a União Europeia se formasse de fato. Na União Europeia, aqui no texto, na página 100, a União Europeia, primeiro parágrafo, o fim do socialismo real no leste europeu, por volta do final dos anos 1980. A desagregação da União Soviética em dezembro de 91.
e o consequente encerramento da Guerra Fria e da ameaça soviética permitiram que ocorresse a reunificação alemã em 1990, né? Num primeiro momento todo mundo se assusta. E agora, a Alemanha unificada vai voltar a ser a grande potência das duas grandes guerras, da primeira e da segunda? E a rivalidade entre França e Alemanha? Ela voltará a acontecer? Isso não aconteceu. A Alemanha, a parte que era a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, recebe de braços abertos a parte que é a Alemanha Oriental, ou antiga República Democrática Alemã, e aí unifica-se a Alemanha investe pesadamente no desenvolvimento e crescimento econômico da sua porção oriental, que é uma grande diferença até hoje. Tem se buscado a igualdade, mas ainda existem algumas diferenças. É claro que a parte oriental é menos desenvolvida que a parte ocidental. Mas isso está sendo contornado pela política de crescimento e desenvolvimento econômico implantado em território alemão, né? Os alemães são extremamente competentes, estão sendo. Então, a rivalidade voltaria? Não, porque a integração europeia ela consolidou-se nesse momento, aumentou a integração, os europeus viram a possibilidade de se ter, de fato, a União Europeia a partir de 92. O Tratado de Maastricht ele cria mecanismos para o funcionamento da União Europeia, buscando, por exemplo, a unificação monetária. Essa unificação monetária ela é o principal carro-chefe do Tratado de Maastricht, né? Cria-se o Banco Central Europeu e o Parlamento Europeu, quer dizer, o Banco dos Financiamentos e o Parlamento para decidir politicamente os rumos da União Europeia. A partir daí, novas possibilidades. Com essa unificação monetária vem a ideia de se criar uma moeda única para a União Europeia. E em 2000 passa a vigorar a moeda da União Europeia, o euro. Tá? Durante todo esse período, vários países foram ingressando na União Europeia, tanto da parte ocidental quanto alguns que pertenciam até mesmo ao velho leste europeu, né? O objetivo até mesmo de países que hoje são membros da CEI é estabilizar as suas economias e políticas para inserir na União Europeia. Isso a gente vai poder discutir numa próxima aula, no próximo contexto, tá? Mas o que vocês têm que correr atrás desse texto é justamente desse conteúdo, tá bom? Meninos, daqui a pouco a gente vê o resumo, os comentários do percurso 12, tá bom? Um abraço para vocês e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.